Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Esse programa é inspirado num livro do Padre Jonas Abib, a Bíblia no Meu Dia a Dia. Se você ainda não adquiriu esse livro, adquira, porque vai fazer um bem muito grande para você entender todo o processo dessa leitura orante que veio da inspiração do nosso querido pai fundador, saudoso, não é? Pai fundador. Então, é importante a gente perceber todo esse movimento de Deus na nossa direção, para que a Bíblia seja o nosso alimento diário, cotidiano. Então, quero convidar você a abrir o seu coração. Estamos estudando o Evangelho de São João e vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra também, o seu caderno, para nós anotarmos o texto do nosso estudo bíblico de hoje. Vamos começar um novo capítulo, capítulo 5. Então anota aí, João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Bezata em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ficar curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua maca." Ele respondeu: "Aquele que me curou disse: pega a tua maca e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua maca e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Olha, estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior." O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Jesus, porém, deu-lhes esta resposta: "Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho." Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. É importante nós percebermos esse movimento de Jesus e aquilo que já começa a ser visualizado para nós. Eles pensam em matar Jesus. Mas vamos lá. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existiam umas festas que eram exigidos que o povo judeu peregrinasse até o templo, até o santuário em Jerusalém. Páscoa, festa das tendas, da dedicação. Possivelmente essa festa é a festa de Pentecostes, para apresentar ali os frutos, mas também para celebrar a entrega da Torá, né? Então era uma celebração. E existe em Jerusalém, ali existia, né? Existe até hoje, a gente visita quando vai lá, perto da Porta das Ovelhas. Que Porta das Ovelhas é essa? É por onde entravam as ovelhas para o sacrifício do templo. Ali existia uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Bezata. Ali ficava deitado uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então, existia ali uma mística que dizia que o anjo de Deus descia, mexia a água e quem tocasse na água naquele momento, o doente que tocasse ficava curado. Possivelmente tinham testemunhos daquela cura milagrosa, porque aqueles doentes estavam ali esperando exatamente a cura. E quem chega? Jesus.
Jesus, ele vê um homem que estava ali há 38 anos com aquela doença. Veja só, a caminhada que o povo judeu fez por causa do pecado em Cádiz, né, da murmuração, de tudo aquilo que eles fizeram contra Deus em Cádiz até a Terra Prometida, demorou 38 anos. Eles ficaram exaustivamente 38 anos naquele caminho até chegar em Canaã, na Terra Prometida. Então aqui João traz esse detalhe dos 38 anos, que também é um detalhe da libertação do povo de Israel, que demorou 38 anos naquele caminho até chegar na Terra Prometida. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando eu estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. E no mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. A autoridade, o poder de Deus de operar milagres. Esse poder, ele está disponível hoje. Jesus realiza milagres hoje. Sendo essa a vontade dele, o propósito, porque tudo tem um propósito dele, ele vai realizar, mas nós precisamos acreditar. Ele faz milagres hoje. Nós podemos dizer: eu quero ficar curado. Se você está vivendo aí uma realidade de enfermidade, mas se você não ficar curado, não é porque você não tenha fé, é porque a sua fé te sustentará nesse período que você tiver que enfrentar esse processo de enfermidade, de dor. Fique tranquilo, apenas creia. Então não se desespere. Porém, aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: aquele mesmo que me curou disse: pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é aquele que te disse: pega a tua maca e anda? Todavia o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara por haver muita gente no lugar. A atitude de Jesus se afastar, moralmente falando, é uma atitude de humildade. Tem que sair do meio da multidão. Ele não quer ser reconhecido, louvado, aplaudido. Não é? É uma atitude que também nos chama. Muitas vezes a gente quer ser reconhecido, aplaudido, tem aquele espírito de importância que fica nos incomodando, querendo fazer com que as pessoas nos reconheçam. Jesus nos mostra, né? Eu que sou pregador, sou padre, sirvo na igreja, eu tenho que tomar sempre esse cuidado de não querer os louvores dos homens, os aplausos, mas buscar sempre o escondimento. Então, Jesus faz o milagre e sai do meio da multidão. Vai para um lugar à parte, sai do meio da multidão. Havia muita gente ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: olha, estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ali existia uma compreensão de que o sofrimento estava vinculado ao pecado, o pecado estava vinculado ao sofrimento. Mas é compreensível por todos nós que nem todo sofrimento está vinculado ao pecado, nem toda doença está vinculada ao pecado. Então, existia alguma realidade de pecado na vida daquele homem que Jesus viu na sua onisciência e fala para ele: olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. E essa palavra precisa atingir a mim e a você. Nós temos que renunciar ao pecado. Nós não podemos facilitar para o pecado. Nós precisamos combater o pecado, combater a tendência que nós trazemos ao pecado para agradar a Deus, para que Deus seja glorificado em nós, na nossa vida. E é exatamente isso que eu e você precisamos buscar. Viver uma vida justa, honesta, santa, reta, lutando contra o pecado, por hoje não, buscando o progresso espiritual. Versículo 15, o homem saiu e contou aos judeus que era Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia tais coisas em dia de sábado. Era permitido o médico atender no dia de sábado uma pessoa que estava com risco de morte. As outras tinham que deixar os outros dias da semana. Mas Jesus vai responder a eles: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Meu pai trabalha sempre. Então, por isso que eu estou trabalhando no dia de sábado, porque o que importa é a pessoa, é a necessidade que a pessoa traz, não é simplesmente o dia. Então ele está mostrando que Deus trabalha também no sábado, ele faz pelos seus filhos no dia de sábado, e ele está mostrando aqui: o pai trabalha sempre, e eu também. Por isso os judeus mais ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus.
Ele é igual a Deus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. No credo niceno-constantinopolitano nós falamos, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele é da mesma substância, ele é Deus. Se encarnou no seio da Virgem Maria, mas na humanidade de Cristo estava escondido Deus. Na hóstia consagrada está escondida a humanidade e a divindade de Cristo. Por isso nós adoramos Jesus sacramentado. Então, reconhecer Jesus como Senhor, como Deus, como aquele que pode todas as coisas, é aquele que trabalha sempre. Qual é a mensagem que eu quero colher hoje para mim? Eu vou lutar todos os dias para não pecar, contando sempre com a graça de Deus. Tenho plena consciência de que preciso fazer a minha parte, o meu esforço. O resto é obra da graça de Deus. O pecado nos adoece, nos paralisa, impede o progresso espiritual. Por isso, tenho que ser firme e decidido. Jesus quer trabalhar em mim. Ele quer me curar, me libertar, me salvar. É exatamente isso, ele trabalha sempre para a nossa salvação, para nos tirar da paralisia, para nos libertar do pecado, para nos libertar dessa obra de morte que o pecado gera. Então, eu preciso reconhecê-lo e dizer, eu estou determinado a romper com o pecado, com os vícios, com o mundo. Agora, Senhor, eu conto com a sua graça, trabalha na minha vida. E é exatamente isso que ele vai fazer, porque essa é a missão de Jesus, nos salvar. Ele veio para nos salvar. Vamos rezar? Senhor, muitas vezes nós estamos paralisados, sem condições, Senhor Deus, de sair daquela paralisia e precisamos que o Senhor se aproxime de nós como o Senhor se aproximou daquele homem que há 38 anos estava com aquela doença paralisada. Eu também quero me aproximar do Senhor e é isso que eu estou fazendo agora junto com os meus irmãos em oração. Aproxime-se de nós, porque nós estamos aqui dispostos a aproximar-nos do Senhor. E nos cura, Senhor, da paralisia, do pecado, dos vícios, do mundanismo. Nos liberte, Senhor Deus, daquilo que muitas vezes gera em nós essa incapacidade de progresso, de caminhar, de viver aquele que é o seu projeto para a minha vida, para a nossa vida. Só o Senhor é Deus e só o Senhor é capaz. Mas eu agora, na minha consciência de que Tu és capaz de me libertar de mim mesmo, de me libertar dos meus pecados, dos meus vícios, eu me aproximo do Senhor com total confiança. E eu peço, me dê uma chance, salva-me, Jesus, me liberta, me ajuda, porque eu quero vencer o pecado e eu me esforçarei. Não me colocarei exposto ao pecado e aos vícios. Eu irei sempre ao Senhor, onde eu vou encontrar vida e salvação. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Ele se aproxima de nós, porque Ele veio para nos salvar, mas nós também devemos nos aproximar dEle, devemos buscá-lo de todo o coração e pedir, liberta-me, Senhor, cura-me, Senhor, tira-me dessa paralisia que me impede de progredir na vida de integridade, de santidade, de fidelidade ao Senhor, que me impede de progredir na vida espiritual. Me liberta do pecado, faça a sua parte, Deus já está fazendo a dele. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.